Eu digo, é uma parceria que dá muito certo, né? Quando a gente consegue que essas plataformas inserem ali a tecnologia, soluções financeiras, soluções tecnológicas que trazem celeridade, mas em contrapartida, o profissional, ele também alimenta essas plataformas com conhecimento, com credibilidade, principalmente com toda a cultura do mercado local. Então, isso eu acredito que seja uma receita de sucesso, mas tem que haver essa parceria. Não é Não uma anda via, separado, não né? anda separado, né? Uma imobiliária que não acredita em parcerias sólidas hoje, com tantas empresas ali que vieram somar e trazer soluções para o mercado, eu não acredito que vá muito longe. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje a gente está abrindo as portas para Viviane Mondardo, que é diretora da Dudo Imóveis de Florianópolis, em Santa Catarina. Seja bem-vinda, Vivi. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço desde já o convite. Boa. A Vivi está aqui hoje para contar para a gente como é que uma crise no setor carbonífero levou uma engenheira civil até Boston, nos Estados Unidos, e como que essa viagem mudou completamente o rumo da sua carreira, tá certo? Tá certo. Boa. A Vivi voltou para o Brasil com uma missão muito clara: transformar o mercado imobiliário de Santa Catarina. Hoje, ela comanda as operações da maior imobiliária do sul do estado. São tantas cidades onde a Duda atua que eu vou ter que fazer uma lista aqui. Então, temos em Florianópolis, São José, Palhoça, Criciúma, Içara, Rincão e Cocal do Sul. Acertei? Acertou! Boa, Acertou. boa. A Vivi é uma apaixonada por locação, né? Dá pra ver quando a gente conversa com ela isso. E ela enxerga nesse segmento uma chave muito importante para a independência financeira dos brasileiros, especialmente das mulheres. É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Vamos conferir essa conversa. Eu confesso que eu tô com uma pergunta inicial aqui, que é: você é formada em engenharia, que é um curso total de exatas. E você trabalha agora com o mercado imobiliário, que para mim tem tudo a ver com quem faz faculdades que são de temas de humanas. Como que você escolheu o curso de engenharia? O que te fez ir para engenharia, assim? Na verdade, eu nasci cercada do mercado imobiliário, que meu pai, ele trabalhava como corretor de imóveis, e quando eu tinha 4 anos, ele fundou a Duda Imóveis, em 84. Então, eu nasci com esse mercado imobiliário, né? Sempre ao redor de mim. E isso é algo que eu percebo muito, assim, principalmente no setor de locação. A gente consegue entender que o setor de locação não existe uma formação acadêmica, né? Então, não existe uma faculdade que te capacite para trabalhar com locação. Hoje a gente olha nas escolas de corretor de imóveis, por exemplo, nós olhamos que pouco tangencia a parte de locação, né? Ela engaja mais as matérias de vendas, né? São os corretores. Se a gente olhar também pelo lado de direito, o direito imobiliário é uma cadeira eletiva, nem sequer é obrigatória. Então, esse ponto cego do setor locatício, ele realmente falta no mercado. E eu acredito que isso era muito
claro em mim que eu sempre gostei de locação, mas não se tinha essa possibilidade. Então, o que eu acreditei? Que a minha dúvida era ou eu fazia engenharia ou eu fazia direito. Que a somatório disso, acho que é exatamente a locação, né? Então, assim, acreditava ali no mercado imobiliário, em construção, sempre gostei de acompanhar isso, o que me fez fazer engenharia civil, me formei na URGS e depois me pós-graduei em direito imobiliário. Aí fiz os dois. Fechou o ciclo, perfeito. Fechei o ciclo. Mas você nunca, quando você estava na faculdade, você não pensava, então, eu quero trabalhar na obra, né? Tá lá na construção, você queria passar por essa experiência também? Não, e isso que é que eu acredito que seja muito importante. Hoje eu falo muito do setor de locação, porque assim como eu nunca enxerguei isso muito claro, eu imagino que outras pessoas também passam por isso. Eu trabalhei em obra, trabalhei com cálculo estrutural. Nossa, é muito difícil. Trabalhei com cálculo estrutural há muito tempo, trabalhei em obra e o meu grande sonho era trabalhar numa grande empresa que tinha no Rio Grande do Sul e eles possuíam ali todo um exame e tal, preparatório, tudo para te conseguir passar, para ser trainee. E um dos requisitos era ter um curso no exterior. Tá? Um curso no exterior para poder falar fluentemente inglês. E naquela época era tudo muito difícil. Eu tinha 22 anos, né? Ir para os Estados Unidos, como é que eu ia custear essa viagem. Meu pai tinha uma imobiliária que atuava como vendas, mas era uma agência em Criciúma, numa cidade, né, de Santa Catarina. E, na época, o setor carbonífero de Criciúma tinha entrado em crise e houve um movimento muito forte de migração de criciumenses para Boston, para os Estados Unidos, né, mas mais especificamente para Boston. E aí meu pai disse assim, Vivi, quem sabe tu vai para os Estados Unidos, faz esse exame que tu quer fazer, mas tu leva um material de construtores para vender imóveis para o pessoal que está lá. Vai prospectando clientes, manda para a gente aqui e a gente faz toda a finalização de contratos, toda a parte, né, formal, tu prospecta os clientes. E o meu foco, sim, o meu pai é super empreendedor, um vendedor nato. Então aí nessa época eu fui, isso aí a gente está falando de 2002. Uma época que não tinha, eu fui até sem celular, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha celular nada. E aí eu fui para lá, a gente fez uma pastinha, tá, com folders e tabelas de valores, e no final tinha um bloco, que era o bloco de reserva, a pessoa assinava, e assim eu fui para os Estados Unidos. Eu brinco que eu fui muito abençoada, que na primeira semana realmente eu conheci um padre, que era de Criciúma e que estava fazendo missas lá em Boston para criciumenses. Aí ele, Vivi, eu vou fazer uma missa no domingo. Aí eu, vai ser lá que eu vou vender todo esse meu estoque. Essa turminha toda junto é nóis, né? Aí eu fui domingo para lá, na missa, e comecei a vender. E fui vendendo de missa em missa, consegui pagar a viagem lá de Boston e tudo mais. E retornei, mas quando eu retornei, tudo mudou, né? Mas vamos com calma aí, você tá falando muita coisa interessante aqui. Primeira coisa, por que Boston? Por que todo mundo que era de Criciúma estava indo para Boston? Por que Boston especificamente? Sabe que essa resposta eu não sei, eu acredito que lá em Criciúma aconteceu muito isso, assim, de um foi... E aí o outro ia e ajudava e acabou virando... Na época, eles, como tinha muito criciumense legal lá, eles estimavam que tinha uns 30 mil criciumenses. Então, uma comunidade... Nossa, era muito grande. Muito grande, muito grande. E, de fato, eu posso comprovar que era, assim, eu morava em Somerville, que era um subúrbio de Boston, assim... Tinha uma rua que eu andava que era uma rua como se eu estivesse em Criciúma, assim. Era, sabe, o brechó da Neide, o restaurante da Branca, tipo, sabe? Era Criciúma.
nenhuma. E aí um já ia lá, ajudava o outro que chegava, já ajudava com documentação. Então eu acredito, o mesmo aconteceu com o governador Valadares. Também eram as duas, a gente sempre via alguém de Criciúma e alguém de governador Valadares, moravam todo mundo muito junto, né? E, enfim, então, formou até hoje, tem isso em Boston, tem essa comunidade bem grande, né? Lá. E aí você fez a sua mala, você chegou lá nos Estados Unidos, você foi com visto de estudante, você foi para passar 3 meses e ver se ia dar certo, como é que foi? Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns 3 meses, porque eu fui com visto de estudante, justamente para fazer o curso e fazer esse exame. Essa era a minha intenção, e as vendas ser só algo que eu conseguisse custear mesmo a viagem. Então, esse era o foco, assim. Tá. Quando eu voltei, a gente já começa a fazer conta, né? Coloca no papel, eu vou para Porto Alegre, vou ganhar isso, tal, ganhei tantos ali numas vendas, tudo mais. Aí, colocando tudo no papel, eu decidi ir para Florianópolis, porque Florianópolis, na época, era a bola da vez, era a capital que tinha estourado. Na época, o dólar estava 4 por 1 e as pessoas procuravam muito apartamentos para comprar em Florianópolis. Tá. Né? Que era onde ele se trazia uma melhor rentabilidade, tinha uma expectativa de uma melhor valorização, tinham construtores em Criciúma investindo muito em Florianópolis, então eu levei muito folder de construtoras, né, que estavam investindo em Florianópolis. E então essa foi a ideia de voltar e ir direto para Florianópolis. Só que quando eu cheguei em Florianópolis, aí, como se diz, aí o buraco era bem mais embaixo. Que aí não tinha mais o 4 por 1, né? O dólar, as pessoas ganhavam em real. E eu tinha uma concorrência muito mais acirrada, com empresas muito consolidadas. Era muito diferente, não? Eu tinha 22 anos, também é jovem. Muito difícil tu mostrar uma credibilidade. E, inclusive, eu não tinha nem know-how, né? Não era somente só a credibilidade, eu não tinha know-how para fazer tudo aquilo, eu tinha força de vontade. E eu comecei a tentar vender e não conseguia. Daqui a pouco eu tentava, parecia que a proposta estava fechada, ia lá, às vezes acontecia aquele negócio do proprietário fechava direto com o locatário, porque eles estavam, o vendedor com o comprador. Até que... E claro, o desespero começa a bater, a gente querendo... Você quer fazer dar certo, né? Óbvio. Exatamente, uma independência financeira, né, e tudo mais. Então, o desespero começa a bater. Eu comecei a fazer uns bicos de engenharia, então eu trabalhava muito com avaliação de imóveis também, para Caixa. Na época, era algo que era só feito por engenheiros, não era feito pelos corretores. Isso foi uma conquista depois do Cresci. E eu fazia muita avaliação para Caixa, para a Celesc, que era a companhia de energia que tinha lá, para a Receita Federal. E até que um dia veio uma amiga minha, ela assim, Vivi, tô me mudando pro Rio e queria alugar o meu apartamento. Tu aluga o meu apartamento? Aí eu assim, não tenho, eu não tinha opção, eu queria trabalhar, queria assim, aí eu disse, eu alugo. Com certeza. Alugo, com certeza eu alugo. Vamos começar a trabalhar com locação. Aí nessa época eu liguei pro meu pai e disse assim, pai, eu acho que eu vou começar a trabalhar com locação. E é interessante também abrir esse parênteses aqui, porque o meu pai já tinha trabalhado com locação numa época anterior, na época do Collor, era mais ou menos ali na década de 90, e foi uma década extremamente desafiadora. Teve ali com confisco e tudo mais, quem trabalhava com locação foi muito atingido, muito impactado, e o dinheiro vinha, tu tinha que repassar, tu deixava aplicado, porque até se repassar para os proprietários ele perdia valor, e numa época dessa o valor foi confiscado, e os problemas foram enormes, e ele realmente tem esse dom de ser vendedor, ele tem um dom comercial, de relacionamentos e tudo mais, e a locação
ela provocava um transtorno gigantesco e quebrava aquele relacionamento que ele tinha. Então, ele nessa época, ele resolveu parar de trabalhar com locação e foi muito impactado, foi muito traumatizado. Então, de forma que, quando eu trouxe essa novidade, Arrepiou. eu acho que eu vou trabalhar com locação, ele assim, Vivi, eu digo que foi um dos melhores, a minha maior motivação para trabalhar com isso, que assim, Vivi, se tu quiser trabalhar com locação, tu trabalha, mas assim, é a pior bucha que tu vai arrumar na tua vida. Bem encorajador, né? Bem encorajador, mas eu falei, eu realmente não tinha opção e comecei a trabalhar com locação. Mas de então forma... você não abriu assim uma unidade da imobiliária do seu pai lá em Florianópolis? Sim, a gente abriu. Era uma unidade que era só para compra e venda inicialmente? Sim. Com a mesma marca? Com a mesma marca. Tá. E aí a gente começou com esse imóvel número 1 e foi muito interessante, porque eu fui me apaixonando pelo processo e entendendo que não existia processos muito mapeados. Sentia a necessidade aí de me pós-graduar em Direito Imobiliário. Legal. Então, eu consegui trazer tudo isso da prática, que coisas que nós não temos, às vezes, a oportunidade na faculdade. Exato. Né? Porque a gente começa muito cedo e tal. E na pós-graduação, eu consegui trazer essa prática que eu tinha para dentro e fiz a monografia toda... baseada nos processos de locação, comecei a estudar muito e comecei a querer aprimorar essa jornada do cliente, comecei a querer aprimorar esse processo. Então, de lá para cá foram longos anos, assim, sempre com esse foco de trazer esse processo sempre de forma melhorada, mais assertiva, capacitando as pessoas que trabalham conosco, porque eu entendo bem, acho que o meu DNA foi gerado exatamente nessa escassez, inclusive, de conteúdo. Né? Hoje eu até falo, hoje se você quer aprender, tem um podcast, tem YouTube, tem cursos, se consegue aprender. Antigamente não se tinha isso. Era no dia a dia mesmo, né? E eu acredito que hoje também as empresas, elas entenderam que elas só vão fortalecer o setor se elas trabalharem em coletivo. Então não se tem mais uma mentalidade de mercado fechado. A gente entende que quanto mais a gente consegue passar, né, explicar o nosso processo, é todo um setor que é fortalecido, porque quando uma imobiliária, por exemplo, presta um mau serviço, acaba impactando todas as outras imobiliárias. Então, eu acredito que esse mercado, em todos os setores em geral, nós vemos muito hoje empresários abrindo, né, trazendo ali informação, trazendo uma forma de colaborar, uma forma de ajudar quem está no começo, uma forma de compartilhar, né, que quando, inclusive aqui, né, o podcast, a gente, o que a gente sabe é algo que a gente fez na prática, a gente está compartilhando. Exato. Algo que nós fazemos na prática e que pode sim... Exato, dar um insight para a pessoa melhorar o negócio dela. Exatamente, mas eu acredito muito nisso, assim, dessa forma do mercado trabalhar pelo coletivo. Boa. Fiquei com curiosidade. Diga. Fiquei com uma curiosidade. Eu também fiquei. O primeiro imóvel lá do alugou rápido? Foi muita dor para conseguir fazer esse negócio? Não foi muita dor. E, de novo, né? Nós estamos falando de 23 anos atrás, numa época que era tudo mais simplificado. Então, assim, qual era o nosso marketing? Era um jornal local, ali, que tu colocava ali, não tinha muita dificuldade. Eu ia ali, colocava os caracteres, a gente jogava num domingo, segunda-feira, era certo que alguém ia ligar. Chuva de leads. Chuva de leads quentes. É que hoje, eu falo muito isso, hoje o mercado ele é em 4D. Né? Hoje nós temos uma complexidade muito grande. Se a gente quiser um
um certo grau de alavancagem, principalmente nas imobiliárias, nós temos que trabalhar com plataformas, com startups, com muita tecnologia. Hoje ele acontece com uma complexidade enorme, que não se acontecia isso com 23 anos atrás. Você acha que seria mais difícil você começar hoje do que foi quando você começou com 20 e poucos anos? Eu acho que sempre se tem desafios, mas hoje eu acredito que hoje é mais trabalhado, sim. Hoje os clientes são mais exigentes, nós somos mais exigentes em querer entregar algo melhor, né? Acredito que a tecnologia ela vem para somar muito. A tecnologia, quando a gente fala de softwares, quando a gente fala de plataforma, elas todas vêm para atender essa complexidade, essa pluralidade, né? E essa peculiaridade que o mercado imobiliário tem. Porque hoje toda imobiliária busca entregar uma melhor solução para o cliente. Isso é indiscutível. Mas nós temos que conciliar essa busca por encurtar uma jornada com toda a burocracia de uma lei do inquilinato, com vários documentos que são exigidos. Algo que é muito antagônico até com a experiência que a gente quer gerar no cliente. Então, por isso que eu acho que é fundamental as empresas inserirem plataformas que tragam essas soluções para dentro das empresas. E aí eu acredito que sim, existe essa dificuldade, porque quando se começa no imóvel número 1, tu não consegue fazer tantas parcerias. Sim. Né? Isso daí a gente começa a falar quando a gente tem um certo número. Então, eu acredito sim. Por outro lado, existem soluções que são dadas com várias empresas que enxergaram nesse mercado, principalmente o mercado de locação, como um mercado muito pujante. Então, se antes eu tive uma dificuldade de formar um vistoriador, né? Eu fazia as vistorias inicialmente, depois a gente vai inserindo alguém, vai ensinando. Hoje nós temos uma empresa terceirizada que faz uma vistoria. Uma pessoa que abriu hoje uma imobiliária, ela consegue um serviço de uma vistoria que uma imobiliária que está há anos no mercado também faz. Então, existe essa contrapartida, né, de soluções dadas com parcerias, assim. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Aqui na Loft, a gente ama a tecnologia. A inteligência artificial tem revolucionado diversos setores da economia e o mercado imobiliário não fica para trás. O assistente Loft facilita o dia a dia e otimiza o tempo do corretor. Ele reúne em uma única conversa no WhatsApp várias funcionalidades. Lá você encontra análise de fiança, consulta imóveis, agenda visitas, recebe os novos leads e até simula financiamento. É o seu parceiro disponível 24 horas por dia e que responde em segundos mensagens de texto ou de áudio. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. E quanto tempo, desde essa primeira locação até você ter uma operação realmente lucrativa? Porque a gente contando aqui no podcast, parece, poxa, ela fez a primeira locação e aí deu tudo certo, foi super rápido, em um mês ela tava ganhando milhões, assim. Quanto tempo que demora para esse negócio realmente virar uma fonte de renda, assim, para imobiliário? Eu acredito que a locação, que ela é uma receita recorrente da imobiliária, porque as vendas se consegue fazer com menos investimento, mas com muito relacionamento, com muito... A locação que ela entra ali do lado, geralmente como uma busca de uma receita recorrente, ela tem um número que eu pela prática de mercado, eu acredito que é um número muito mágico, que é em torno de 100 a 150. Tá? Quando se começa a fazer locação, e começa a locou um, e aí chama outro, começa a alocar, vai outro e tal. Quando tu atinge o número 100, é onde ali tu vai começar a ganhar dinheiro, assim. Mas, ao mesmo tempo, é ali naquele número
que começa a haver as desocupações. E aí começa também a ter os prejuízos. Então, ali é o ponto onde tu vai ou continuar ou desistir. Então, o que a gente percebe que existe muitas imobiliárias que começam, como foi meu pai, que tem, né, um super talento para venda, conhece a cidade inteira, eu falo, ele é daquelas pessoas que ele conversa contigo, ele já entende o que tu precisa e ele já tem informação, tudo mais. Então, essa pessoa, ela vê que está perdendo dinheiro, porque tem os investidores que estão comprando, estão querendo deixar para alugar, e ela acaba tendo que indicar outra imobiliária, e ela acaba fazendo, não, vamos fazer a locação aqui. E aí a locação começa a gerar um lucro, mas também começa a gerar uma demanda muito grande. Quando chega ali naquele número de 100, 150, ali a pessoa, ou ela chega, não, muita dor de cabeça, não vou começar com isso, estou tendo só prejuízo, meus proprietários, meus clientes que deixavam aqui que eu tinha uma experiência maravilhosa, agora estão reclamando alguma coisa, porque locação é uma gestão de problemas, sim, de conflito, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando se consegue fazer de forma um pouco mais estruturada, estudada, com cautela, enfim, tudo isso que consiga dirimir um pouco esses conflitos e principalmente fazer tudo voltado pela lei, dar correto, os caminhos, né, certos, se consegue então mudar de patamar e aí tocar para frente essa carteira. Dá pra ver, assim, pela maneira como você fala, que você acredita muito na locação e que você gosta muito disso. Você acha que toda imobiliária deveria ter uma operação de locação? Depende muito do perfil, né, das pessoas. Hoje, o que eu vejo, e por isso que acho que me enche tanto os olhos, eu acredito que o mercado, quando a gente fala de futuro, a gente fala de locação. E hoje, principalmente, a gente pega ali o 4º trimestre do ano passado, de 2024, eu vi ali a pesquisa da Data Store, mostrou ali que 49% das pessoas que compraram imóveis foi para investimento, tirando um pouco aquilo da compra pela casa própria. Então, eles colocaram que nunca se teve um volume tão grande de investidores na história. Né? As construtoras já se atentaram para isso e hoje a gente vê uma série de empreendimentos lançados com aquela visão de locação. Né? E ao mesmo tempo, do outro lado, nós nunca tivemos uma demanda tão grande por locação, né? Seja pela escassez de imóvel, seja pela valorização dos imóveis, que hoje é muito mais difícil adquirir um imóvel do que era anos atrás, ou seja pela cultura toda de uma geração que tem mais flexibilidade no home office, que é uma geração que tem muito mais fluidez, que não acredita muito naquilo vai trabalhar e vai ficar anos na mesma empresa. Então acho que essa combinação de um volume grande de investidores com uma alta demanda por locação, eu acredito que a gente consiga ver um mercado de locação muito promissor, assim, como uma grande tendência, né? Mas eu acho que esse ponto é muito importante, assim. A locação, a locação tem que ser algo que tem que ser muito investido. Tem que ser muito investido. Porque a gente não consegue pegar um profissional pronto no mercado. Então, a imobiliária ela tem que entender que ela tem essa responsabilidade de formar esse profissional. Falta profissional? Falta profissionalização? Falta profissionalização e eu acredito por isso. É um ponto cego que nós temos hoje. Nós temos esse ponto cego. Então, tem vários cursos lá em Santa Catarina, né? Tem o Secov, tem o Cresci, que eles voltam e meia, fazem cursos muito voltados para locação. Mas são cursos, tal, e muitas vezes esses cursos a própria imobiliária tem que bancar para se ter um profissional mais capacitado, mais profissionalizado dentro da operação. Então acredito que e a parte de locação, hoje nós vemos ali muito short stay,
tanto long stay quanto short stay, nós vemos muito esse lado dessa celeridade, isso é muito importante, né? De tecnologia, do site, de entrar, de fazer, mas ainda assim eu percebo um descolamento com a lei do inquilinato. Como assim? Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Semana passada, uma pessoa chegou lá no escritório chorando praticamente, porque ela tinha feito já um aluguel por temporada para uma família que ela faz todos os anos. Nessa época ali de verão, lá em Florianópolis e tal. E o que aconteceu? Uma família ali em agosto quis alugar o imóvel dela. Tá. Disse assim, enquanto o imóvel está desocupado, vou fazer um short stay aqui até, tipo, de uns 4 meses, até dezembro, até vir essa... Aí ela disse, mas eu tenho já um contrato já estabelecido com essa outra família que vai começar, tipo, dia 1º de dezembro. Mas pode ficar agosto, setembro, outubro e novembro, tu pode ficar. E ela fez o contrato de 4 meses com essa pessoa. Por um valor muito baixo, porque é uma praia que não é pouco movimentada. E então ela fez um valor simplesmente para a pessoa mais pagar o condomínio, ter ali uma certa rentabilidade, mas um valor muito baixo. Ela alugou assim por R$2.000, coisa que chega em dezembro ela aluga quase 2.000 por dia, sabe? Então ela alugou. Chegou no 4º mês, ela, nosso contrato tá por 4 meses, agora tá na hora de desocupar. Assim, não. Eu falei com meu advogado disse que como tu fez os 4 meses, não é mais uma locação de temporada, é uma locação anual com prazo inferior de 30 meses. Por aquele valor. Ou seja, eu agora só vou sair daqui 5 anos. Nossa. Dá para reverter uma coisa assim? Na verdade, a lei ela estabelece que quando o contrato é feito por prazos menores de 30 meses, o proprietário pode reaver, se quiser para uso próprio, se quiser para ascendente, descendente. Tem alguns casos que ele consegue reaver. Mas, nesse caso, ela já tinha dito muito abertamente, inclusive mandado que ela queria alugar para outra pessoa. Aí, para isso, não. Não dava nem para, né? Não dava. Então, assim, o que eu quero dizer? A locação, ela é algo... Eu sou apaixonada, eu gosto, mas é algo que tem que ser levado a sério. E esse equilíbrio dessa celeridade com toda essa capacitação que nós temos da tecnologia, e aí isso, de novo, eu falo, até pela parceria que nós temos com a Loft e tudo mais, e outras plataformas também, eu digo, é uma parceria que dá muito certo, né? Quando a gente consegue que essas plataformas inserem ali a tecnologia, soluções financeiras, soluções tecnológicas que trazem celeridade, mas em contrapartida, o profissional, ele também alimenta essas plataformas com conhecimento, com credibilidade, principalmente com toda a cultura do mercado local. Então, isso eu acredito que seja uma receita de sucesso, mas tem que haver essa parceria, não é uma anda via, separado, não né? anda separado, né? Uma imobiliária que não acredita em parcerias sólidas, hoje com tantas empresas ali que vieram somar e trazer soluções para o mercado, eu não acredito que vá muito longe. Mas assim como eu vejo plataformas que não têm essa como é que eu vou dizer, não consegue perceber a importância do profissional Sim, do nesse humano, mercado, né? também eu claro. vejo que são plataformas também que não vão muito longe. Você acha Então, que esse foi um ponto que fez vocês conseguirem expandir? Porque hoje você tem 10 unidades, é isso? Nós temos 10 agências em 7 cidades de Santa Catarina. Como é que você faz para expandir com sucesso? É a busca desse profissional que conhece o mercado, que faz esse bom atendimento humanizado? Qual que é a receita aí para conseguir levar um negócio que é bem sucedido em uma cidade para outra? Primeiro que esse crescimento ele foi algo muito orgânico, foi algo que não foi alavancado assim de forma estratégica.
Na verdade, houve uma demanda pelos nossos clientes, querendo que nós atendêssemos eles em determinadas cidades. Legal. E a gente começa a ir para lá. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para minha equipe, a última agência nossa foi em São José, lá em Santa Catarina também. Eu sempre falo, quando a gente chega, não adianta querer marcar território. A gente tem que entender como é que funciona aquela região. E aí a gente começa a trabalhar e aí começa a entender, vem mais lead para residencial, esse daqui vem mais. Ali os proprietários, eles estão localizados ali naquela região, naquela cidade, diferentemente de Florianópolis, que os proprietários não estão ali naquele mercado, né? Diferentemente de Palhoça, que a gente consegue fazer uma locação muito mais para galpões e tudo mais, diferentemente de Criciúma, que nós conseguimos fazer muito o Build to Suite lá em Criciúma, porque a prefeitura é extremamente rápida em entregar habits e tudo mais, então lá a gente consegue operacionalizar dessa forma. Então, cada cidade traz a peculiaridade, e acho que a importância da gente estar aberta para a cultura dessa cidade tem sido fundamental para o processo de abertura de agências. E qual que é o próximo destino? O próximo destino, olha, o próximo destino eu acredito que seja Tubarão. Tubarão, que é uma cidade também próxima, a mesma, acho que internamente já havia um consenso que nós estaríamos assim, agora vamos fechar um pouco, vamos parar um pouco de abrir, cuidar do que tem. Mas acaba tendo essa pressão muito constante, assim, não, vamos abrir. E é importante também que hoje eu acho um dos grandes tesouros, assim, que hoje se tem, são os colaboradores, né? Então, hoje eu acredito que quando a gente encontra alguém que tem essa visão, que tem essa missão, que goste do mercado e que se propõe, vamos lá, vamos abrir, aqui vai dar certo, eu conheço o mercado aqui, e a gente entende que essa parceria pode dar certo, aí a gente ousa ali dar aquele passo a mais, sabe? Você está então em diferentes cidades de Santa Catarina, né? E aqui a gente está em São Paulo, o noticiário é sempre, tá crescendo tudo, é a maior venda, é o maior crescimento e tal. Mas eu queria ver, né, você que está operando lá, como está sendo, né, trabalhar no mercado imobiliário tão aquecido? Eu falo, acho que começamos o papo aqui, que em 2002, Florianópolis era a bola da vez, né? Hoje nós estamos em 2025 e cada ano os noticiários nos surpreendem. Florianópolis, hoje, ele ficou como o segundo metro quadrado mais valorizado do Brasil. Então, cresceu muito, né? Acho que o primeiro tenho certeza, o primeiro é Vitória. Hoje, Florianópolis passou a São Paulo. Está em quase 12 mil metros quadrados, né? Avaliado, médio, né? Nós também teve a marca ali de Florianópolis, que ficou o quarto destino mais procurado, né, no mundo. Então, era Paris, era Londres, acho Dubai, e o quarto era Florianópolis. Então, essas notícias, elas corroboram muito a nossa atividade. Porque realmente é isso, de fato, que tem acontecido. Eu, desde que trabalho lá, eu vejo muitas pessoas, até do mercado financeiro, questionando e fazendo as contas. Mas agora acho que o imóvel não valoriza mais. E o patrimônio imobiliário está sempre surpreendendo. Lá em Florianópolis nós vemos, e acredito que aqui em São Paulo seja a mesma coisa, né? Olha os vistos de imóveis que custavam isso, hoje custam muito mais. E eu acredito que isso é uma tendência que a gente tem que se acostumar. Se a gente vai olhar a Alemanha, na Europa em si, se a gente vai olhar Estados Unidos em si, a dificuldade que as pessoas têm hoje de comprar um imóvel lá é enorme. A Alemanha hoje tem 48% dos imóveis são locados. Aqui no Brasil a gente ainda está com 22%, 23%. A gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer. Então, eu acredito que sim, que surpreende, mas acredito que essas surpresas ainda vão
vão se manter como constante aí nos próximos anos. Você falou, você está à frente de todas as operações? Não, eu trabalho, meu pai, eu e meu irmão. Ah, a família toda. Porque o meu pai, ele fundou a Duda Imóveis em 84. Tá bom. O meu irmão, ele é mais novo, mas entrou antes de mim. Porque eu ainda fiz esse processo de ir para engenharia civil e tal, dei a volta e depois acabei indo para imobiliário. O meu irmão, ele foi direto para imobiliário. Com 16 anos, ele já entrou, ele já começou a fazer administração de imóveis em Criciúma. Tá bom. E ele já entrou na imobiliária como o caminho, percorreu o caminho, né, de todo o jovem aprendiz, assim, começou a colocar placa, começou a bater fotos e assim, fazendo vistoria, foi passando por todos os cargos, assim, que eles tinham. Na Duda. O teu irmão é mais compra e venda e tu é mais locação ou não? Não, na verdade, a gente... teve uma época que a gente chegou a tentar estruturar dessa forma. Mas hoje, como as agências elas estão bem separadas, então a gente pega da região sul, no caso, pega Criciúma, pega Içara, Rincão, Cocal do Sul, aquela região ali, ele cuida junto com meu pai, tá bom. Né? E eu cuido dessa parte de São José, Florianópolis e Palhoça. A sua mãe também trabalha no mercado imobiliário? Ela sempre foi muito suporte, eu falo, é uma empresa familiar. Sim, como muitas no mercado imobiliário, nosso né? assunto é só esse. Domingão ali, almoço de família. Tu vai, a gente brinca que às vezes a gente vai pra praia tal, pra descansar, e tu vai caminhando falando da imobiliária, volta falando da imobiliária e tudo mais. Então é uma empresa familiar, né? Ela chegou a trabalhar bastante, até na venda, ela tem muito relacionamento, tudo mais, então consegue fomentar bastante negócios também. E a opinião dela sempre foi muito importante, porque também consegue ver num todo, né? Boa. E o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Eu tenho 2 filhos, né? Meu marido, eu gosto de programas familiares. A minha vida é bem... é trabalho e casa. E eu gosto muito de estar com a minha família, né? Eu gosto de estar com meus pais. A minha família tem ali descendência italiana, eu acho que isso é bem forte da gente de estar com a família muito junto, de estar, eu vou muito para Criciúma para estar com meus pais, com a minha madrinha, tipo, tios ao redor, e os primos, meu irmão. Volta da mesa, né? Volta da mesa, comendo, meu pai faz umas comidas muito boas. Seu pai cozinha? Cozinha, minha mãe também, eu também, então assim, eu gosto muito de estar com a família. Quantos anos tem seus filhos? O meu filho tem 8 e minha filha tem 4. 8 já curte o passeio aí um pouco mais. Você gostaria que eles trabalhassem com isso também? Ou você acha que você vai ser surpreendida? Eu acho que sim. Acho que eu tenho a mesma cabeça do meu pai. Querendo ou não, eu falo, tenho uma paixão muito grande em trabalhar nesse setor. Mas tem sim seus desafios, né? Nós pensamos, de repente, se o nosso filho vai escolher alguma outra área, alguma coisa assim, não existe nenhuma expectativa, né? Meu filho disse que vai ser um jogador de tênis. Ai, adoro! E aí meu marido, ele tem uma empresa de esportes e acaba também inserindo muito ele nos esportes. Tem um tal Guga que cisca ali pelo estado, né? O tal Guga ele jogou umas coisinhas. Super, joga pouco. Os grandes slams aí, alguns. Agora meu filho tá no João Fonseca e tal. E a minha filha que ela disse que o nome dela é Eduardo, ela disse que é a legítima Duda. Então, assim, eu vejo que ela comenta mais, assim, eu vou trabalhar na Duda, ela fala tem alguma coisa assim, legal. Ela fala assim, o que tá fazendo? Tô trabalhando. Mas os dois, eu digo isso, assim, esse negócio de empreendimento, também eu fui muito criada dessa forma, eu acho que a locação também ajuda muito nessa formação até financeira, de independência financeira, né? Meu pai, quando eu fui estudar, ele falava, esse edifício aqui é o que vai te dar a tua mesada, no caso.
E era o aluguel daquele edifício, eu tinha que estar ficando monitorando toda hora o aluguel se ia desocupar, se não ia, porque aí tinha que guardar um dinheiro, porque se caso desocupasse, tinha que pagar o condomínio. Então, existe também toda uma educação financeira a partir de uma rentabilidade de aluguel, que eu acho muito interessante, né? Então, isso eu gosto muito de replicar para os meus filhos também, deles entenderem que muitas vezes não se tem um valor para comprar determinada coisa, mas que a gente está comprando esse imóvel porque vai dar uma rentabilidade e vale a pena se esforçar, sacrificar para pagar uma parcela para depois se ter algo, uma independência financeira futura. Assim. Então, muita gente no Brasil vive da renda do aluguel, né? Muita gente. Eu falo que às vezes a gente bate muito nisso, na tecla do sonho da casa própria, mas eu vejo que existe um sonho tão grande de se viver de rentabilidade de aluguel, né? E acredito que essa minha ida ali nos Estados Unidos, a gente acaba percebendo muito isso, essa vontade das pessoas produzirem para um dia viver de renda de aluguel. E isso é extremamente possível, a pessoa ela realmente precisa se planejar, não é fácil começar, e eu falo, e tem sido cada vez mais difícil, mais desafiador, né? Principalmente porque nos grandes centros urbanos a valorização do imóvel está muito alta. Né? Mas eu acredito que uma forma de se organizar e exige muito sacrifício, principalmente no início ali, né? Quando eu falo muito pro pessoal às vezes que trabalha comigo, da importância quando a pessoa ainda é nova, que mora com os pais, aproveita esse momento para juntar o dinheiro da tal da entrada, que é isso que vai fazer a diferença futura, né? Então, enfim, mas um imóvel eu acho que nunca decepciona. Gostei disso. Acho que ficou faltando uma pergunta aqui. Quando você chegou nos Estados Unidos, você ainda você era formada em engenharia, estava batalhando por um emprego em engenharia. Como é que você desenvolveu a veia empreendedora, a cara de pau de ir lá e bater nos lugares e conversar com as pessoas, assim? Como é que era isso para você? Foi algo, realmente, uma qualificação comercial. Eu não tinha, zero. E eu acredito que talvez essa autenticidade tenha oportunizado um caminho para mim que, se eu tivesse mais conhecimento, entendido que talvez aquilo fosse gerar algumas objeções, talvez eu não tivesse a confiança de ir e oferecer. O primeiro cliente eu lembro muito bem, que coincidentemente ele é meu cliente até hoje, a família dele inteira são clientes nossos. Eu encontrei ele e eu entreguei a pastinha e ele assim para mim: Vivi, eu totalmente, como se diz, num formato totalmente de engenheiro, ó, aqui tá a pasta, aqui tu olha os folders, aqui tem a tabela, só tu escolher o tipo que tu quer, tu olha a tabela, e aqui tu preenche qual é a unidade que tu quer reservar. Era assim. E ele pegou assim: Vivi, eu gostei, mas assim, ó, sabe que até meus vizinhos também estão querendo comprar, eu posso levar essa pastinha? Porque hoje eu tô de day off, mas aí o meu vizinho só na sexta-feira à tarde, não sei o quê. E eu entreguei aquela pastinha, mas pensando: meu Deus, o que eu fazer? Era todo meu material de trabalho. Aí a gente anotava num papel o endereço da pessoa. Tá. Né? Porque Nossa, eu assim, aí tipo, tu vem aqui na quinta-feira, às 14h, que eu vou estar aqui com a tua pastinha. E eu assim, meu Deus do céu. E essas são as doces surpresas da vida. Quando eu cheguei lá, a minha pastinha estava lá e tinha vários propostas preenchidas, assim. E o apartamento eu nunca vou me esquecer. O apartamento que eles estavam comprando era o edifício Somerville, que era o mesmo nome do bairro que eu estava morando. Sim. Justamente com as construtoras já avisando em vender para esse pessoal dos Estados Unidos, né? Esse apartamento era em Criciúma, né? Um edifício em Criciúma. E aí foi os primeiros que eu vendi lá.
Então, assim, não tinha nenhuma técnica. A gente aprende. Talvez eu tenha A te gente frustrado, aprende, assim, que eu aprende. ia, mas não tinha realmente nenhuma técnica, assim. Sinceridade tinha e vontade de trabalhar tinha. O resto a gente dá um jeito depois. Muito bom, muito bom. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, por Fábio Takahashi. Até a próxima!